Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um react a um documentário que é o documentário Dirijo, a maconha antes da proibição, para a gente entender como que era a relação dos povos originários com a cannabis sativa. Então vamos lá. Yandé Anama Moura, documentário audiovisual. Eles chamavam assim, cadê o Dega, rapaz? O Dega? O Dega é o cigarro, compreendeu? Que eles chamavam, cadê o Dega? Tá aqui, rapaz, o Dega. É o Dega. Aí iam correndo, fazendo aquela roda e ia até no fim, tornava. E era cigarro, não era cigarrinho, não era desse tamanho assim, um palmo assim. Um palmo de cigarro, viu? Atkasasuhu mi atkasasuhu mi iri i. Assim chamava primeiro Dirijo, meri i. Atkasasuhu de meri i. Se for atkasar. Meri i atkasar. Cigarro é surru de merei. Surru. Surru de De Miri. merei. O Meriri. É Dirijo. Dirijo. Dirijo, aqui tinha um compadre meu que é filho do Chico Macié. Seu Chico Macié plantava muito dirijo. E esses caboclos aqui gostavam. Todos esses caboclos que moravam aqui fumavam essa maconha que chamam maconha agora, né? Naquele tempo era Dirijo. Dirijo. Rapaz, eu ajudava a Guana. Não tinha esse negócio de proibição, né? Eu era muito pequeno, mas ainda cheguei a ver assim. Era uma ramazinho assim, pequeno, de uma folha fina, isso era ali no Pirapitinga. O dirijo, ele não é alto não, ele é uma rama tipo vassourinha. É dessa alturinha de cresce. Era tão bonitinha, crescia desse tamanho, tinha uma sementinha bem redondinha. A gente já pode fazer um parênteses aqui de trazer a diferença que existe hoje em dia entre a maconha que a gente tem no traficante, no mercado negro, que ela é geneticamente modificada para ter uma quantidade muito alta de THC, são plantas enormes que dão cada vez mais matéria orgânica, né? E aqui eles já estão falando que era uma planta baixinha, uma vassourinha, era uma planta magra. Provavelmente a gente sabe que planta magra vem das derivações sativas, né, das subespécies sativas, mas a origem natural dela é uma planta que não tem tanta potência assim, por isso que talvez que o pessoal precisava fazer, né, um cigarro muito grande, igual foi mencionado aqui, mas vamos lá. Aquilo cheira. Se a gente, uma pessoa que tivesse assim doente, com fastio, que não quisesse comer, podia ferver 2 ou 3 folhinhas. Aqui ela já estava dizendo das indicações terapêuticas, a pessoa com fastio, a pessoa com uma fome, tá? A pessoa sem apetite, ela conseguia fazer o uso e recobrar o apetite, tá? Isso daqui é uma das indicações terapêuticas que eles já utilizavam. A pessoa comia que dava gosto. Aí, Plantava comia que dava gosto. em casa, para bem dizer, era planta de casa. Era a mariquinha e a liamba. Era esse daí. E o dirijo. Mariquinha ou liamba. Dependendo da região do Brasil que a gente tem denominações diferentes para a mesma planta. Como é uma planta que foi proibida, as pessoas começaram a ter que fazer um dialeto para poder se comunicar sem que as autoridades soubessem o que elas estavam falando, ou fazendo, no caso, né? Liamba, diamba, maconha, cânhamo, isso tudo são anagramas, tá? São outras denominações, são outros nomes que a gente dá para a cannabis sativa. Que eles chamavam. Agora tinha 2 qualidades, tinha baixeira e cochil. Cochil era um rabo daqueles cartuchozinhos, esse rabo de macaco cheiro. Bem, aquele que era o tal de cochil, aquele que era o bom, né? Aquilo se tirava. Aqui ele diz que ainda tinha 2 variedades e talvez ele esteja se referindo aos sexos diferentes, tá? Porque a planta fêmea, ela tem uma morfologia diferente da planta macho. A planta fêmea é realmente um pouco mais encorpada, a planta macho ela é menor. A gente sabe também que
que a cannabis ela possui dimorfismo, ela pode ser hermafrodita. Então, na mesma planta eu posso ter o sexo masculino e o sexo feminino na mesma planta, na mesma unidade. O dia para fumar uma noite, vamos dizer assim, dia de sábado para domingo, eu amontoava aqueles velhos no terreiro, fazia aquela roda e iam fumar. Passava a noite todo dia fumando. E eu servia era a alegria deles, não via bagunça, não via coisa nenhuma, era só a risada deles lá e que é só fumando direito o dia, a noite tudinho. Ela é uma Aqui a gente tem um exemplo claro do dirígio sendo utilizado de maneira social. E aqui ele ainda fala uma coisa muito importante. Você já viu um maconheiro numa roda de briga? Eu nunca vi. Que ele falava que o pessoal ficava rindo, ficava socializando e ficava tendo um momento de descontração, um momento de relaxamento. E pessoal, nós precisamos reaprender a relaxar no mundo de hoje. O mundo de hoje patologizou o relaxamento e patologizou a socialização, a roda social para se consumir cannabis. E aí é um questionamento que eu trago para vocês. Por que que a gente consegue sentar com nossos amigos para tomar uma cerveja e não consegue sentar com nossos amigos para usar o dirígio, tá? Vou me dirigir aqui a essa planta agora como dirígio, porque parece que é uma denominação que a gente vai conseguir usar aqui livremente. É uma diversão. O cara pode fazer um cigarro no seu trabalho, vai trabalhar descansadamente. Quando pensa que é 10 horas, é 11 horas, é 1 hora da tarde, que seja, está bem trabalhando tranquilamente. Pescaria, paciência. Mas olha, eu digo mesmo, naquele tempo, nós já cansamos de plantar, mas a gente plantava, não era para vender assim como vende agora, né? A gente plantava 3, 4 alves, sabe que a gente vendia para comprar peixe, levava, trazia para o pessoal daqui, né? Tinha uns caboclos aqui que era velhinho, já estavam idosos, já gostavam dessa. Ele ia lá comprar 4, 5 cigarros para puxar tucunaré para vender. Para comprar aquele dirígio. Mas era só para se divertir, né? E o começo vinha. Aqui a gente tem também uma diferenciação, tá, entre o uso consciente, o uso normal, sem abuso de substância, né? Aqui ela fala que a gente plantava, mas era plantar para ali, para sobrar um pouquinho para vender para outras pessoas, uma venda que é um escambo, na verdade, tá? E o dirígio era utilizado para otimizar ali a relação que essas pessoas tinham com o seu trabalho, que muitas vezes era agrícola, né? Hoje a gente sabe que tem até algumas empresas lá nos Estados Unidos que estimulam os seus trabalhadores a consumirem o dirígio e outras substâncias psicodélicas, como o LSD e como o MDMA, por exemplo, tá? E aqui a gente tem trabalhadores rurais utilizando a cannabis sativa para melhorar a sua relação com o trabalho, para ficarem relaxados e desempenharem o seu trabalho de uma maneira melhor. Um dia era muito. Eles apanhavam o dirígio e botavam assim nessas folhas de bananeira, enrolavam, né, amarravam e faziam aqueles pacotinhos desse tamanho assim, para vender. Tá tudo pendurado. E meu pai já dizia assim, ele fumava, por exemplo, ele ia embora para pescar, assim pro rio. Chegava lá, topava um pirarucu, às vezes ele parava a canoa, boiava lá. E tornava a boiar, ele voltava para trás, ele usava um bocó assim, chamava uru, esse de cuia ele fazia. Aí ele ia para trás, chegava lá, ele fazia o cigarro dele, do dirígio, fazia um de tabaco, amarrado a canoa dele lá para trás. Aí ele armava a haste, botava aqui na coxa e ele ia fumar. Tabaco e eu dirijo. Eles querem para dar paciência para a pessoa pegar o peixe e trabalhar no cigarro, na roça, fazer roça. Para dar paciência. Já disse aqui, né? A gente já falou, vai ficar redundante talvez, mas a gente precisa reaprender a relaxar, a gente precisa reaprender a ter paciência. O mundo de hoje está numa velocidade tão grande que eu duvido que você, aí que está assistindo, tenha paciência de ficar com uma vara de pescar esperando um peixe morder a isca. Aqui, o índio também já tinha isso, né? Eu preciso de mais paciência, eu preciso de botar o pé no chão, eu preciso de ficar calmo. E o dirígio é essa planta, é reensinar, reaprender a relaxar, a ter paciência, obviamente numa quantidade aceitável, numa quantidade baixa.
Roça, fazer roçado, fazer essas coisas assim. E tinha um pau chamado tawaricho, eles cortavam aquela casca lá em cima e já até no pé dele. Aí eles cortavam aqui embaixo, eles iam bater com o cacete todinho aquilo. Aí ele abria e ficava igual um papel. Botavam no sol, enxugavam, mas ficava um papelzinho mesmo. Fazia assim a roda, como está aqui, ó. Que interessante, cara. Os caras estavam fazendo uma seda de casca de árvore. Essa é a primeira vez que eu vejo algo parecido. Nunca experimentei, talvez, quem sabe um dia, mas muito legal. Aí começava daqui. Daqui a cabeça do pirarucu. Aí começava, né? Dava para esse daqui, cabeça de tambaqui. Isso aqui é curimatá. E aí eu dizendo o nome dos peixes tudinho, né? Até chegar aqui de novo. Aquele chegar com fumaça assim, ele estalava, aquela semente, né? E assim ia rodando. Era desse tamanhozinho, eles faziam assim, ó. Esse comprimentozinho aqui, ó. Não fazia cigarro grande, não. Pequeno. Cadê? Bom, e isso para mim é a definição de um cigarro grande, tá? Um cigarro do tamanho e da grossura de um dedo, para mim é um charuto. Para ele já era algo pequeno. E isso reflete, o que a gente pode tirar disso? Isso reflete a potência dessa cannabis. Já disse também que hoje nós temos uma cannabis que está perigosamente muito concentrada de THC e provavelmente a cannabis que eles utilizavam, o dirijo, a variedade selvagem, ela tem uma concentração muito mais baixa de THC e que é muito mais próximo do que a gente precisa para alcançar a zona de relaxamento. Então eu gosto de trazer aqui, eu vou botar um gráfico aqui para vocês, do efeito bifásico do THC, aonde nós temos que a janela terapêutica do THC é muito menor do que a janela terapêutica do CBD. E o THC, obviamente, a gente tem que trabalhar com doses menores. Quanto menor a dose, mais efeito terapêutico eu tenho. E a partir de um certo ponto, quando eu erro a mão na dose, eu dou espaço então para os efeitos adversos que a gente está vendo aqui, de ansiedade, paranoia, taquicardia e pode predispor a crises dispersonificantes. Então aqui a gente pode tirar isso desse documentário. Os povos originários utilizavam uma cannabis que era muito mais segura, com uma concentração muito mais baixa de THC. Eu vou deixar aqui também uma outra foto para vocês, uma outra imagem, que é mais CBD e menos THC. Porque o THC realmente, pessoal, ele tem esse potencial danoso em quantidades muito altas. E já sabia, cadê o Dega? Ele tá aí, rapaz. Aí eles faziam aquele Dega mesmo dele, aí, eu dirijo com tabaco. O cigarro de tabaco era um e do dirijo era outro, compreendeu? Aí eles acendiam aqui, aquilo ia de um por um, fumando. Tomava, chega a puxar, vamos ver. Cadê o Dega, rapaz? Tá aqui. Aí ele dá um para um, aí eu dirijo na frente e o tabaco atrás. Aí, até afindar a roda. Para vocês que não sabem, pessoal, o símbolo brasileiro, nosso brasão enquanto país, ele carrega duas ramas. A gente vai deixar a imagem aqui para vocês. Uma dessas ramas é o café com os seus frutos, essa raminha verde com as frutinhas vermelhas. E essa outra rama aqui é o tabaco. O tabaco, sim, foi um dos itens de exportação mais importantes do Brasil enquanto Brasil colônia. E isso, o tabaco, sempre teve uma importância muito grande, principalmente na ritualística indígena. Então o dirijo e o tabaco eram parte da ritualística indígena dos povos originários. E aí eles achavam graça, só davam pra graça, né? Davam graça, ia rir, brincavam, passavam a noite naquilo. Mas aquilo, quando eles fumavam 10 cigarros daqui, eles começavam a rir. Aqui ele tem uma semente, né? Quando eles puxavam assim, aquilo fazia... Puta, meu irmão, o Dega tá bom, rapaz, pega aí. É assim que eles fumavam. Aí eu fui passando, aí estavam naquela rodada e sentei lá. Pega, Zé, pega aqui. Eu digo, não, rapaz. Não, pega. E aí eu peguei o cigarro, né, uma tragadinha, só mesmo. Fiquei lá sentado. Aí se apagava. Aí cheguei lá em casa, meu sogro estava comendo lá um roelas assim, eu entrei. E aquele negócio deu na cabeça.
Cheguei lá no pote, fui querer beber água, e meti a cabeça dentro do pote, espelejando. Pelejando, né, para meter a cabeça no pote, né? Aí o seu Teodoro disse, mas o que tu tens, Zé? Eu não sei, vai me dar um negócio aqui, eu quero meter a cabeça dentro do pote aqui. E rapaz, tu não fumou lá com os homens? Eu digo, eu fumei lá, disse, rapaz, faz uma água de açúcar aí. Aí eu fui, botei um bocadinho também. Aqui eles já falam, olha só que sabedoria, pessoal. Aqui ele falou assim, ah, tá, você usou, tá passando por um efeito ali que te tirou do seu centro, ele ficou meio maluco, querendo botar a cabeça no pote, toma uma aguinha com açúcar que passa. E a gente sabe hoje que comer alimentos ricos em açúcar ajudam o efeito psicoativo a dar uma aquietada, a dar uma organizada. E aqui o pessoal já sabia isso na sabedoria popular, né, nos povos originários. Foi rápido. Depois fiquei triste, não quis comer, não quis nada, nem beber água, mas fiquei pensando, né? Rapaz, comeu o negócio. Dá aquela dormência dele no joelho que não dava, não tinha tato para levantar. Aí eles tomavam um dos copos de água doce, passavam. O remédio dele era açúcar. O senhor já fumou, diria? Eu já fumei. O que é que o senhor sentia? Nada. Só fraco. Isso aí era o velho hábito, costume dos indígenas, né? Era o tabaco dos índios. Hoje não se pode mais, os índios não podem mais usar isso aí porque é proibido. Deus defende, se souber um que esteja fumando, poderá ser preso, executado pela lei. Naquele tempo não existia essa proibição, era liberto. De 50 para lá. Desculpa fazer tanta pausa, viu, pessoal? Mas é porque tem muita coisa para a gente comentar aqui. Nós temos que o cigarro do índio, né? O cachimbo da paz, como o Gabriel Pensador cantou um dia, a gente tem que isso sempre foi utilizado de um jeito social e de um jeito responsável. A gente tem que... Essas pessoas aqui, elas não relataram até agora o abuso de substância. Elas relataram o uso social e o uso para melhorar a performance no trabalho, para melhorar o grau de ansiedade, tá, que essas pessoas tinham. Índio tem ansiedade também, tá, pessoal? Só lembrando vocês. Nós temos um uso social, um uso responsável sendo relatado aqui. Então, também faz sentido a gente lembrar que essas variedades provavelmente eram variedades com menor teor. Parece que acabou. Por aqui, compreende? Não plantaram mais. Aqui plantavam muito. Acho que foi o tempo que eu tinha bem aí assim. Agora esse bicho é campo, tá tudo aqui assim. Quando me passei logo para cá, tava aqui assim. Aí o capitão Amário disse assim, disse, Damásio, eu vim aqui contigo, eu soube que tu tem uma maconha. Quero que tu não me negue, ele disse para mim. Eu digo, tenho. Eu soube que tu tem porque vocês andam fumando, eu já tenho prova, ele disse que aqui pro lado de baixo estão fumando e aqui junto contigo. Quero que tu não vai me enganar. Ele disse, olha, eu tenho a ordem do capitão que veio lá do posto Barbosa, que aqui agora nós vamos acabar com o negócio da maconha aqui. Se tu não acabar, ele disse, você vai ser retirado daqui da terra indígena. Cheguei lá. Que agressão absurda. Chegar na casa desse senhor e dizer que ele não deve fazer isso mais, que ele vai ser removido das suas terras se ele continuar fazendo esse comportamento. Aonde foi que a cannabis entrou, né, como um grande vilão? Hoje a gente sabe que foi através, né, da manipulação ali da indústria farmacêutica e da indústria têxtil. E isso gerou um dano que pra gente, cara, vai ser irreparável. Esse dano não tem como a gente reparar, a gente tem como melhorar a nossa relação com essa planta hoje e olhar para a história e entender como que esse pessoal utilizava e tentar recobrar esse relacionamento, tá? E aí eu gosto de trazer também esse paralelo. Nós hoje temos um comportamento abusivo sendo evidenciado e as pessoas estão em comportamentos abusivos
pela sociedade em que vivem. Você é estimulado a ter um comportamento abusivo com quase tudo que você tem um relacionamento. Seja com remédio para dormir, seja com álcool, seja com analgésicos, por exemplo. Aqui o pessoal evidenciava um uso responsável e mesmo assim eles foram proibidos de continuar essa prática. Obviamente, alguns abusos de substância aconteciam e isso gerava algum problema, igual gera hoje muito mais do que antigamente, pela concentração mais alta. Mas vamos entender, vamos olhar para trás e ver o que a gente consegue aprender com isso, tá? Que essa proibição ela foi muito agressiva, ela foi realmente uma coisa danosa para esse pessoal, né? Arranquei tudo. Acabou porque diz que fazia mal, né? Daqui foi o chefe da funária mesmo, que acabou com os... Fazia mal para quem? Fazia mal para o trabalhador que conseguia trabalhar em paz, que conseguia não ter dor trabalhando? Ou fazia mal para um certo grupo de pessoas que ia perder dinheiro com isso? Esse é o questionamento, tá? Caboclo. Eles falaram lá com os caboclos deixaram de plantar. Porque disseram que não prestava, que prejudicava muito eles. Aí eles foram deixando. Aí a cachaça fica no lugar. Não tem nem o que falar, né, pessoal? E a cachaça entrou no lugar. O que hoje que a gente sabe que faz mais mal, a cachaça ou a maconha? A cachaça entrou no lugar da liamba, do dirijo, e se tornou um problema de saúde pública, porque a cachaça ela tem um poder de vício muito maior, o álcool ele tem esse poder de vício muito maior do que o dirijo. Pois assim mesmo eu dirijo. Surrou de Mirelle. Surrou de Mirelle, dirijo. Da barreirinha, Sai a barreira, molequinha da barreirinha. Mas não deixa sair a barreira. a saia custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Importante dizer aqui que isso foi dirigido pela Organização dos Professores Indígenas de Mura. E as pessoas que estavam falando aqui para vocês nesse documentário são pajés. O pajé é a figura mais alta, né, indígena. É o centro da comunidade, é a pessoa mais sábia. É a pessoa que tinha que ir para o meio do mato, descobrir os remédios, tomar e falar assim, isso daqui eu acho que você tem que tomar nessa dose. Então hoje, pessoal, nós não precisamos mais de fazer as coisas de maneira entrópica. Nós temos a ciência para poder guiar a nossa prática, nós temos a ciência para poder guiar os nossos comportamentos. E isso é um ponto de segurança para a gente, tá? O médico hoje, ele adota a posição de pajé de entender as substâncias que o paciente vai precisar e de saber a quantidade que o paciente vai precisar. E hoje a gente não precisa tomar mais para poder saber qual que é a dose terapêutica de cada um. A gente pode ter isso, né, respaldado pela ciência. Então, eu convido vocês a abrirem um pouquinho a mente e entender o dirijo como uma opção terapêutica e recobrar essa relação histórica que nós temos. Vocês vão ter acesso também a alguns outros conteúdos aqui, onde a gente vai falar da relação histórica entre o ser humano e a cannabis. E vou deixar aqui o link para vocês acessarem já esse vídeo está aberto aqui no canal. E para mim foi um prazer enorme ter visto esse material histórico. A qualidade não é em HD, como vocês puderam ver, isso foi gravado há algum certo tempo já. Imagino a dificuldade que deve ter sido, mas a importância da gente fazer relatos em vídeo, relatos em foto, que versem sobre a nossa relação ancestral com a cannabis. Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva e compartilhe esse conteúdo e vamos trazer um pouco mais de conhecimento e luz para essa planta que não deveria ter sido proibida, mas foi, e agora a gente tem que lutar bastante para a gente conseguir ter um pouquinho mais de conhecimento e difundir um conhecimento responsável sobre essa planta. Então, muito obrigado e até a próxima.